Olá, confira os destaques desta edição. Proposta de reurbanização no centro da cidade e a situação econômica do país foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Continua a instalação do sistema de monitoramento de encostas na rua Coripós. Reunião pública debate projetos visando eleições municipais mais limpas. Sexta-feira, 27 de novembro de 2015, o TVL Notícias está no ar. Agora é lei em Blumenau, proposta aprovada na Câmara que determina que o ISS, incidente sobre todas as obras de esgoto recolhidos ao Fundo Municipal de Saneamento, devem ser aplicados exclusivamente na ligação de esgoto das residências das pessoas de baixa renda até a rede coletora. O projeto de lei de autoria do vereador Fábio Fiedler, do PSD, foi aprovado pelos parlamentares no plenário e agora a lei foi promulgada. Esta legislação entra em vigor em 90 dias. Reunião discute alterações nas formas de campanhas eleitorais em Blumenau. A Câmara de Vereadores sediou a reunião pública que discutiu 2 projetos de lei. Os projetos são de autoria dos vereadores Vanderlei de Oliveira, do PT, e Robson Soares, do PSD, que visam modificar as regras de campanhas eleitorais para que a cidade tenha campanhas políticas visivelmente e ambientalmente mais limpas. A matéria pretende proibir a utilização de mídia sonora móvel, realização de carreatas e colocação de outdoor, placas, cavaletes, banners, faixas e cartazes. Se aprovado, se conseguirmos pactuar isso em Blumenau, nós queremos evitar os carros de som na rua, queremos evitar os bandeiraços, queremos evitar em Blumenau as carreatas e queremos evitar em Blumenau jogar fora, essa é a nossa compreensão, jogar fora de material dentro daquelas atividades festivas e comemorativas de Blumenau. Dia 2 de setembro, 7 de setembro, desfile da Oktober, quem sabe no Stammtisch, quem sabe nas festas de igreja e escola, quando tem muito candidato desavisado que joga material fora e, desculpem a expressão, emporcalha, inclusive as festas no nosso município, jogando material e deixando o material lá, dando trabalho para aqueles e aquelas que têm que fazer a limpeza nesses espaços. De acordo com o vereador Robinho, os projetos têm a intenção de reduzir o poder da interferência econômica nas campanhas entre os candidatos. Acho que são várias intenções, é por isso essa reunião pública, poder colher junto à comunidade, junto aos partidos políticos, aos representantes políticos da nossa região, sugestões para a gente poder fazer várias coisas. Uma delas, tornar as campanhas mais limpas, deixar a cidade mais atrativa, poder manter nas tradições dos desfiles a tradição do congraçamento, da união, das relações entre os moradores, a sociedade e o evento a que se destina o desfile. E também discutir e debater a interferência econômica no processo eleitoral. Afinal de contas, a implantação de placas, de cabos eleitorais, de panfletaços, de bandeiraços, depende de forma intensa do poder financeiro de cada campanha. Então é esse debate que a gente quer fazer. O que a sociedade quer, o que a sociedade deseja? Permaneça o sistema atual, um novo modelo de discussão política, de apresentação de propostas, é isso que a gente pretende, de forma madura, transparente, discutir com a sociedade e, se necessário, apresentar propostas que alterem e atendam a esses anseios. Representantes de partidos políticos que mantêm diretório em Blumenau e de associações de moradores participaram da reunião pública para o debate dos projetos e ressaltaram sua importância para a comunidade. Tem 2 sentidos, tem um aspecto econômico, no sentido de tornar a eleição mais barata, mais democrática, mais acessível a todos os candidatos, e um outro aspecto muito importante que é do ponto de vista da preservação ambiental e também da não poluição do nosso ambiente, que é a cidade onde nós vivemos. A gente sabe que nas eleições costumam ocorrer alguns exageros, para não dizer abuso, com relação ao uso de propaganda, até pela necessidade do candidato se expor. Então, na medida que se puder criar regras que possam amenizar esse impacto, é bastante importante. E nós estamos participando dessa reunião no sentido de contribuir para que ocorra essa redução do impacto ambiental nas campanhas. Isso aí vem normatizar, vem organizar. A gente vai ter uma cidade mais bonita, mais limpa, né?
Eu acho que eu vejo isso com muitos bons olhos e já deveria ter acontecido há muito mais tempo, porque é impossível a gente ter a cidade toda emporcalhada, né? Toda de qualquer maneira. E assim não, ela vai ser organizada, o material vai ser tudo do mesmo tamanho e vai ser, tudo tem normas, né? Termos uma eleição onde sejam debatidas ideias, onde as propostas reais sejam debatidas, onde as pessoas possam ouvir dos vereadores, dos candidatos, propostas reais e não ficarem por trás de propagandas e artifícios. O SAMAI faz no domingo pela manhã uma manutenção preventiva no reservatório R1, abastecido pela ETA 2. Podem ficar sem água moradores dos bairros Fortaleza, Fortaleza Alta, Itopava Norte, Escola Agrícola, Victor Conder, Tribés, Vila Nova, Itopava Seca e Nova Esperança. O abastecimento de água deve ser normalizado domingo à noite, segundo o SAMAI. O posto do cadastramento biométrico da Rua João Pessoa vai ter um plantão de atendimento amanhã das 9 da manhã às 2 da tarde. Nas Itopavas só vão ser atendidos eleitores com agendamento na internet e no Garcia não terá plantão. Segunda-feira, dia 30, vai ser o último dia de atendimento do cadastramento biométrico nos postos das Itopavas e no Garcia depois só fica na Rua João Pessoa. E veja depois do intervalo. Proposta de reurbanização no centro da cidade e a situação econômica do país foram alguns dos temas tratados pelos vereadores durante a sessão ordinária. Continua a instalação do sistema de monitoramento de encostas na Rua Coripós. Minuto Sol, TVL Notícias, volta já. Atenção, eleitor! Faça o seu cadastramento biométrico. Procure um dos 3 postos de atendimento em Blumenau. Rua João Pessoa, 161. Antigo CSU no Garcia e Uniaselv em frente ao aterro. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Não esqueça, é possível fazer agendamento pela internet no site do Tribunal Regional Eleitoral. Cadastramento biométrico é obrigatório pela cidadania e o direito ao voto. Tramita na Câmara projeto de lei para criar em Blumenau um programa Escola Verde. A proposta de autoria do vereador Beto Tribés, do PMDB, prevê tornar as escolas edifícios ambientalmente sustentáveis, conscientizar sobre prevenção ambiental e reduzir as emissões de carbono na cidade. O projeto passa agora, então, pelas comissões permanentes da Câmara. Rua Coripós recebe sistema de monitoramento de encostas que pretende alertar sobre situações de deslizamentos de terra. Ao todo, serão 100 equipamentos como este, chamado de Prisma, que estão sendo espalhados pela região da Rua Coripós. O sistema conhecido como ETR, Estação Total Robotizada, está sendo implantado pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento de Alerta e Desastres Naturais. A ETR, ela é, na verdade, um equipamento estação total, né? Um equipamento robotizado que emite sinais infravermelhos para prismas colocados nos terrenos, né? Então esses prismas eles funcionam como sensores de deslocamento de terreno. Ao receber esse sinal é refletido de volta para a ETR. Havendo qualquer deslocamento nessa faixa de precisão, a ETR emite um sinal para a central de operações do CEMADEM, que, associando com o volume de chuva, dados de previsão de chuva também, pode produzir um alerta que é emitido para a Defesa Civil tomar suas ações preventivas. A implantação está sendo acompanhada pela Defesa Civil. O sistema de monitoramento compõe um projeto piloto a nível nacional, sendo que Blumenau é a 3ª cidade do Brasil que está sendo instalada a ETR. Os recursos são do governo federal e, se der certo, outras regiões da cidade poderão ser monitoradas. A Coripós ela realmente foi contemplada por ter um histórico já de muitos anos de ser uma região mais suscetível a esse tipo de acontecimento, e a gente vai ter um monitoramento de praticamente da face
de quase 50% do morro, dessa face que é de frente aqui para a SDE, e a gente vai poder ter as informações em tempo integral, né? Realmente de tempo real, a cada 15 minutos, quer dizer, conseguindo fazer as informações comparando com as chuvas que estão caindo. Então a gente vai, a partir desse momento, acho que é um divisor de águas mesmo na questão de monitoramento de encostas. Esse é um projeto piloto. Se a gente realmente tiver sucesso aqui, com certeza outras regiões da cidade vão poder ser contempladas com esse projeto. O sistema deverá estar funcionando em dezembro. A comunidade terá a missão de proteger os equipamentos para que eles estejam sempre funcionando e cumprindo seu papel de monitorar. A comunidade nada mais é que a gente instalou praticamente 60% são em residências, né? Em estrutura de residência, são nos jardins, são realmente nas casas. Então a comunidade vai precisar nos ajudar a manter isso, conservar isso, né, esse material, porque isso vai servir praticamente para além de salvar a vida delas numa hora de catástrofe, mas também salvar o bem material dela no futuro, né? A gente, tendo essa informação antecipada, a gente pode tentar resolver a situação antes de um desastre, digamos assim. O vereador Mário Hildebrand trouxe esse assunto para a tribuna da Câmara e falou sobre a importância do sistema de monitoramento para Blumenau. Quando nós fomos lá em 2008 retirar aquelas famílias, elas mesmas diziam, nós já estamos informados há 25 anos e nada vai acontecer aqui. Então foi o grande desafio nosso convencê-las que alguma coisa ia acontecer e que de fato aconteceu e conseguimos, graças a Deus, quase que 30 dias antes retirá-las daquele local, evitando que um desastre maior acontecesse e ali sim haveria uma grande perca de vidas humanas que infelizmente não teriam mais recuperação. E agora a questão da instalação daqueles prismas vai trazer uma proteção maior para aquela comunidade, especialmente a comunidade que está na parte abaixo da região da Coripose, e vão ter, com esse monitoramento, uma condição melhor de serem avisadas e em eventuais quantidades de chuvas que venham gerar deslocamento do solo, poderem ser retiradas e protegidas para poderem sair da sua casa. O vereador Jens Mantel, do PSDB, destacou requerimentos aprovados pela Câmara desde 2011 que solicitavam eleições diretas para diretores nas escolas estaduais. Agora o governo decidiu fazer esse tipo de votação. Ontem e hoje, pela primeira vez, os colégios têm eleições para diretores com a participação dos alunos, pais e professores. Os diretores eleitos assumem os cargos a partir de janeiro do ano que vem. Agora você acompanha os destaques da sessão ordinária. Nos pronunciamentos, o vereador Fábio Fiedler destacou a implantação de faixas elevadas previstas no plano de circulação do município. O projeto vai mudar o fluxo da rua Nereu Ramos e Alameda Rio Branco. A reurbanização da Nereu e da Alameda contemplará, por exemplo, ciclovia ao longo das duas vias. Contemplará calçadas novas ao longo das duas vias. Contemplará nova iluminação pública ao longo das duas vias. Mas tão importante quanto isso, e vale a pena muito comemorar, é a questão que nós vamos ter, projeto de lei aprovado nessa Casa Legislativa aqui, a implantação das primeiras faixas elevadas em todas as esquinas da rua Nereu Ramos, que dão acesso tanto à Escola Barão do Rio Branco quanto à Escola Pedro II. E isso serve de incentivo para que nós continuemos a batalha para conseguir instalar essas faixas elevadas nas escolas, em frente às escolas ou dando acesso às escolas de toda a cidade de Blumenau. A quantidade de buracos na rodovia Guilherme Enzio chamou a atenção do vereador Jens Mantel. O parlamentar cobrou do governo do estado medidas para melhorias do principal corredor de serviços no bairro Itopava Central. Esse alerta já foi feito em outros momentos. Já conversei 2 vezes com o secretário Cássio Quadros, no sentido de que nós pudéssemos ter essa sensibilidade por parte do governo do estado para atender e contemplar essa manutenção dessa via tão importante, que é a via que dá acessos a vários municípios, e também é um corredor de muitos carros e caminhões e muitos munícipes, muitos motoristas. Já em função desses buracos, nós tivemos aí muitos acidentes. E, claro, carros danificados. Entendo de que nós precisamos realmente cobrar por parte das autoridades estaduais esta benfeitoria. No uso da tribuna, Jefferson Fortes falou sobre a prisão do senador Delcídio do Amaral, PT do Mato Grosso do Sul, decretada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a prisão do senador Delcídio Amaral, ela também apresenta um fato novo na história do país. Nunca
um senador no exercício do mandato foi preso, e é o líder do governo. Né? E nas próprias escutas telefônicas ele citou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se por um lado nós ficamos tristes, mais um escândalo de corrupção, por um outro lado também nos alegra a posição do Supremo Tribunal Federal e posteriormente também do plenário do Senado Federal pela manutenção da prisão do senador, visto as escutas graves que envolviam uma fraude tentar impedir o procedimento de investigação da Lava Jato. O líder do governo na Câmara, vereador César Sim, afirmou que o país, os estados e municípios estão quebrados. O parlamentar disse que a atual situação econômica é o reflexo da crise política. O progressista disse ainda que o Congresso Nacional precisa reagir o quanto antes. Eles têm legitimidade, eles têm poder e é só querer. É deixar de procurar a satisfação dos interesses particulares, é largar mão da corrupção, é ter mais amor por essa pátria, é ter mais amor por esse Brasil que é grandioso e fazer aquilo que compete a eles. Não estou tirando a responsabilidade do Executivo, da Presidente. Agora, a Presidente, sem o apoio do Congresso, não pode fazer absolutamente nada. E se nós não reagirmos, nós vamos quebrar. O país quebra, o Estado quebra, o município quebra, e o país, o Estado e o município quebrando, o empresário vai quebrar. E quando eu falo empresário é uma tríplice vertente, é o industrial, é o comerciante, é o fornecedor de serviços. E quem vai arcar com as consequências? O trabalhador, o homem simples, aquele que luta, aquele que faz a sua parte, aquele que paga os seus tributos no dia a dia, naquilo que ele consome. Então nós merecemos mais respeito, mais dignidade. E como político, também assumo essa responsabilidade. Nas votações, os vereadores acataram o veto total ao projeto que dispõe sobre a coleta de materiais para exames de pessoas idosas ou portadoras de necessidades especiais pelos laboratórios conveniados com o município. TVL mostra novamente a sessão ordinária de ontem, na íntegra, domingo, à 1h30 da tarde. Lá no site da Câmara, você pode ver e rever as falas dos vereadores na tribuna. Começou hoje e segue até domingo o bazar beneficente do Hospital Santa Isabel com produtos apreendidos pela Receita Federal. As vendas acontecem no ginásio do Colégio Sagrada Família, hoje até às 7 da noite. Amanhã, o funcionamento é das 9 da manhã às 7 da noite e domingo vai das 9 da manhã ao meio-dia. O Santa Isabel espera arrecadar cerca de R$400 mil para investir na readequação da farmácia central do hospital. Nesta sexta-feira, o afastamento do sistema de alta pressão que favoreceu a circulação marítima nos últimos dias se afasta mais em direção ao alto mar e com isso a circulação marítima perde intensidade, favorecendo mais aberturas de sol, especialmente no período da tarde, mas ainda mantém a condição para chuvisco fraco isolado no período da noite. Para o final de semana, no sábado o sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura se elevar um pouco mais durante a tarde, se aproximando aí da casa dos 30 graus, devido a condições típicas pré-frontais, né? A formação de uma frente fria entre a Argentina e o Rio Grande do Sul, direciona boa parte da umidade e estabilidade naquela região. E aqui para Blumenau a gente vai ter temperaturas altas, sol entre poucas nuvens, devido aos ventos mais de noroeste que sopram devido a essa condição. No domingo, o avanço dessa frente fria ocasiona aumento de nebulosidade e favorece as condições para chuva em forma de pancadas com trovoadas e descargas elétricas entre a madrugada e a manhã. Devido à cobertura de nuvens e à chuva, a temperatura não varia muito no domingo e a mínima deve oscilar entre 18 e 20 e a máxima oscilando entre 22 e 24 graus. Direto do Alerta Blue para a TVL Notícias. E para rever as notícias da Câmara desta semana, é só você acompanhar sábado e domingo aqui na TVL o resumo da semana. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Poder Legislativo de Blumenau e veja a TVL na internet. O TVL Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.